Dar um pênalti desse tá é de como brincadeira. hoje o Pascoal disse lá na ESPN. Nunca chutaram uma bola, nunca jogaram bola, não é profissional não. É nunca chutaram uma bola, não sabe o entendimento do que é uma falta. É uma vergonha. É uma vergonha dar um pênalti desse. Salve, salve, torcedor alviverde, até o Neto, que é anti-Palmeiras, cara, concorda que o Palmeiras foi garfado sim, não foi pênalti e o VAR prejudicou muito o nosso Verdão nesse domingo. Vamos falar a verdade, né, rasgado? O VAR Mengo atuou mais uma vez, então tem um corte aí, você vê toda a equipe de jornalismo concordando que não foi pênalti e sim, o Palmeiras foi prejudicado. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Pra você, foi pênalti ou não? O pênalti marcado a favor do Flamengo, não. Pra você, vovô? O pênalti a favor do Palmeiras foi... Não, só o pênalti do Flamengo. Eu perguntei. Não foi. Pra você, Maria? Não foi. Não foi. Pra mim, eu vou falar uma coisa. O que o Godoy vai falar, e a gente estava conversando, eu penso igual. Daquilo que foi dado tanto de pênalti, vamos colocar, de tirar os melhores momentos, vamos colocar só esse lance do pênalti, porque ela é muito importante em relação a que o Godoy tem que falar do pênalti que o árbitro não deu, né? Tem aí ou não? Então vamos lá. Antes do Godoy, pra você, foi dentro ou fora da área do Varela? Dentro. Pra mim, fora. Pra mim, dentro. Fora. Fora, pra você, Pra mim e pro vovô. VAR, porque já saiu o áudio do VAR. Vovô. Em cima da linha, pênalti. Tá. Godoy, esse lance, o que eu fiquei vendo na Globo com o Luiz Roberto é que não tinha câmera pra mostrar. Não tem uma e aí, os caras do VAR chamaram ele, pra ele ver lá. Pra mim, ele tá com o pé direito dentro do corpo. Mas a mão tá fora, cara. Sim, nessa imagem mais baixa, fora da área. Na imagem aérea, dentro da área. Aqui, Sim. essa imagem dentro da área. Essa imagem dentro da área. E nessa imagem fora da área. Tá. Então veja a diferença, a dificuldade que o pessoal do Qual VAR é a teve sua? para confirmar. Pra A mim, sua visão, pra mim, aquilo de árbitro que você tem. Pra mim, fora da área. Tá. Fora da área. Só que o interessante é a reação do jogador. O Varela ele vai lá bolar onde que ele tava. Aí ele vai em cima da linha. Tá, em cima Então da linha ele é tá pênalti. mostrando. Ele mesmo tá dizendo que foi Eu acho que pênalti. essa imagem é a melhor que tem. Ele mesmo tá dizendo que foi pênalti. Então aqui, ó, a bola tá batendo no braço esquerdo, não no braço esquerdo, no braço cotovelo do esquerdo, braço não esquerdo. no braço direito. Isso o mesmo, braço é. esquerdo, ele tá girando o corpo, o braço tá mais fora ainda. Né? Essa imagem dá a impressão de ser dentro da área. Na imagem mais baixa, então, a Mas dificuldade que o VAR teve você em como termos árbitro, de tecnologia. Você como árbitro, Pra mim, fora da área. você ainda acha que Dentro tá dentro da área. Na área ou na risca? Na risca, Tá. pênalti. Então, Tá. dentro da Aí, área. Theo, ó, vai. Eu concordo com o Godoy, essa aí é fora. Mas se você pega na imagem mais aberta, ele tá em movimento. Essa aí, ó. E depois ele pula aí, ó. Ele tá, ó, levantou, ó, pra mim dentro, Levantou. ó. Sabe que eu, ainda tá. Sabe que eu observo que não tá? Pela linha. Sim. Então, mas olha o pé dele, ó. Não, mas você faz ele, uma. Ele tá no meio, não, ó. Mas, ó, eu vou dar do jeito que eu olho, tá? Não tem que ser do jeito que eu. Eu olho tudo aqui. Eu consigo olhar tudo. Ó, parou aí. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho. Aí parou. Volta só um pouquinho. Volta só um pouquinho. Aí, cara, eu acho que ela não tá dentro. Então, acho que- Pra mim, não. Essa imagem, quem olha nessa imagem vai ficar com, a impressão de difícil. dentro. É difícil. E é um absurdo não ter outra Então imagem. vamos lá. Sim, mas não tinha e eles tiveram que tomar a decisão. Vamos lá. É. Pelo que foi mostrado. Ele teve vai que dar tomar o a decisão. pênalti, certo? Aí que eu vou te perguntar. Calma, Godoy. Se estressa. Na dúvida. Lembra que já você falou não pra tinha mim? Ele Numa confirmou falta, o acho que do jogo passado, ele deu o pênalti. Aí, ele foi esperto nesse sentido. O que acontece? Se o VAR acha que foi fora, chama ele. Sim. Mas daquilo que as câmeras não conseguem mostrar, ele teve que ir lá pra ele ter autoridade pra dar o pênalti. Foi isso ou não? Pra ele ter segurança para marcar o pênalti, Tá. porque ele marcou na hora, né? Isso, ele marcou. Ele marcou na hora, prevaleceu a interpretação dele. Certo. Certo? E Porque a tecnologia não salvou ele. O VAR ferrou ele, né? Não, então, porque aí o VAR... O VAR ferrou ele, o VAR né? não ferrou, Porque, né? porque assim, o VAR falou assim, não foi. Não. Pra que o VAR chamou ele? Não, Se ele talvez... já deu.
Por quê, O VAR Godoy? ferrou ele. O VAR falou assim, não foi. Será? Ah, Foi, eu vou ler aqui. Pode ler, pode era ler. o Wagner Hillway no VAR. Pode ler. E- Quem era do VAR? Só, vai lá, pode falar mais. Ele gosta de apitar Lê jogo, ele agora. gosta. Ele falou assim, abate, por ser um lance fino, porque assim, o protocolo, o Godoy sabe disso, nesse caso, se o VAR tem certeza que o lance foi fora, não precisa rever. Ele só fala assim, o lance foi fora e Acabou, acabou. isso é- Não precisa ver, mas ele faz o seguinte, abate, por ser um lance fino, eu poderia já recomendar a revisão direta. Mas por ser um lance fino, eu acho melhor você dar uma olhada comigo, revisão para fora da área, ok? Aí ele vai lá, E fica ele dá o 6 gol. minutos vendo, vai, volta, vê de novo. Tudo bem, vê mas de ele novo. dá o gol. Aí ele faz o seguinte, ele Dá o responde, pênalti. o Não, Abate desculpa, responde ele o dá o seguinte, pênalti. ele fala assim, o jogador tá dentro, o pé está mais dentro da linha, o corpo todo em linha. Não tem outra imagem? A tendência é que o jogador esteja dentro, vou manter o pênalti. É isso que ele responde. Godoy, parabéns pra ele. Interpretação dele. Ele marcou na hora. Ele marcou na hora. Aí o Hellway está se baseando em quê? Nessa imagem aérea, que dá a impressão, o Hellway fala, dá a impressão de O VAR fora. é xereta, ele quer trabalhar. Sim. É. Aí ele falou, pô, eu já conheço quem está no VAR, já conheço quem está no VAR e foi por ele. Ele já Certo. tinha marcado, a imagem não ajuda, não salva. Parabéns pra ele, confirmou. pra mim. Assumiu, certo Assumiu. ou errado, ele Certo. assumiu. Agora a a gente- decisão inicial. Na bom. transmissão Mas na tem outra uma ele imagem. pipocou. Calma, cada um tra- por vez. Na transmissão tem uma você imagem. tem aí? Tá. Na transmissão tem uma imagem que pega o lance Na olhando Globo. a linha, Tá. a linha. E aí, no meu entendimento, o jogador estava em cima da linha. Esse lance não foi mostrado na checagem do VAR. Tá. Esse lance não Essa foi imagem. mostrado. Essa imagem. Vamos lá. Agora a gente tem o segundo lance, Godoy, Theo José, que por sinal amanhã tem jogo aberto. tem jogo aberto meio-dia na TV Sucesso, a sua Band em Goiás. Estarei ao lado da Tandara Reis. Tandara Reis. Tandara Tandara é Reis. casada, solteira? A Tandara tá casando. Tá casando? Tá casando, já tá morando. Você Já vai está ser- morando junto. Você vai ser padrinho? Não, acho que não. Então tá bom. Se você não convidar ele pra padrinho, você tá fora, bem. É o seguinte, pra mim, pra você, foi pênalti, Theo, esse do Não. Alexandre em cima do Não. Vitor Roque? Pra você, Quesada? Não. Pra você, Marília? Não. Godoy? Pra mim não foi nada. Não, pra mim também não foi nada. Mas- Mas entramos naquilo que está acontecendo no Brasil, né? Que é, ó lá, colocou a mão. Esquerda. Colocou a mão. Com que intenção que ele coloca a mão? Para tirar o jogador adversário da disputa da bola e eles ter vantagem na disputa da bola. Porque não tinha necessidade nenhuma dele colocar a mão no adversário. Então ele coloca a mão com a intenção de obter uma vantagem. Aí entra naquela... Teve impacto ou não teve impacto? O Vitor Roque se jogou. É claro que o atacante vai se jogar. Sabe o que a Globo fez no lance com o Luiz Roberto? Tava Luiz Roberto, acho que Paulo Nunes. E mais um que eu não me lembro. Kleberson. O Kleberson. Não sei, não, pra mim acho que não era o Kleberson. O Júnior. Acho que é o Júnior. Monstro, maestro Júnior. Maior de todos. Colocaram slow motion em tempo normal. Slow motion é Parece. pênalti. Mas no tempo normal não é Não, nada. não, eu sei, mas a televisão nunca. A Marília Globo sempre nunca fez fala. isso. Agora faz. A Globo nunca fez isso. E eles fizeram isso, ó. Slow motion, pênalti, meu irmão. sim. Mas na jogada normal, pra mim, não. Sim. Certo? Isso. Pra você, Isso. Nos padrões do Brasil. Pênalti. Pênalti. certo. Vamos lá. É o seguinte, agora a gente tem o outro lance para que você possa colocar em relação ao lance que Pênalti que foi que tá marcado a todo favor mundo do- tá arrebentando, aí, tá aí, ó. ó. Não fala antes, não. Theo José. Se eu falei que o outro não foi, esse não foi nunca. Esse Cara, não foi nunca, meu Deus do céu. Ó, dá um pênalti desse. Ó o braço dele como vai lá pra cima. Ó, ai, meu Deus, vou morrer. Dar um pênalti desse você tá é de como brincadeira. hoje o Pascoal disse lá na ESPN. Nunca chutaram uma bola, nunca jogaram bola, não é profissional não. É nunca chutaram uma bola, não sabe o entendimento do que é uma falta. É uma vergonha. É uma vergonha dar um pênalti desse. Vovô Quesada. Eu estava na transmissão da Rádio Bandeirantes, disse que não foi, só que eu acho que o zagueiro do Palmeiras tem que ser mais inteligente, né? Porque não tem que dar motivo para Concordo. arbitragem. Porque ele não disputa a bola, Só né? estou fazendo um comentário do que eu mas do que eu futebol acho. é contato, né? E vários lances já aconteceram no Campeonato Não, mas Brasileiro. foi pênalti, vovô. Não foi.
Então tá, é só isso que eu quero saber. Marília Bom, Ruiz. no meu entendimento de futebol, sempre falo isso, acho que futebol é jogo de contato, mas eu vou dizer, se você deu parabéns para ele que da outra vez ele não pipocou, dessa vez ele pipocou bonito. E o Wagner Wei fez tudo que, segundo a comissão de arbitragem, não se pode fazer, que é não cantar o que ele tem que assistir. Ele pode até chamar para uma revisão, mas ele não pode dizer o que ele tem que ver. Olha como disse Rapidinho, pode ser que Abate, venha rever. O defensor fez movimento claro com o braço. Recomendo revisão para possível penal. O impacto, você vai me ajudar a avaliar com o que vi no campo. O atacante ia passar, ele abriu o braço contra a passagem do atacante e não disputou a bola. Aí o Abate vai lá e fala assim, o atacante teria toda a condição de pegar a bola. O jogador coloca o braço e impede. Ele puxa o jogador, vou dar pênalti. Ah, atento. Godoy, o que você pensa? Bota aqui, gente, no telão. A gente tá falando isso aqui, pô. Quer cortar pra lá? Não, quer cortar quando mandar. Qual é a intenção do Murilo? Impedir a vantagem do adversário. Por que ele faz o movimento de braço? Impedir a passagem. Ainda usa a mão, passa a mão. Ah, não segurou, não foi forte. Qual foi a intenção do Murilo? Impedir que o jogador adversário levasse a vantagem. Impedir, né, pênalti? Impedir a vantagem, usando o braço, a trajetória. Pênalti. Portanto, para os nossos padrões, em termos dessa linha de raciocínio, de espaço, até melhor, disputar Godoy, espaço, de disputar espaço. Volta um pouquinho aí, Robson. Quem tá aí? Olha como é que ele cai depois. Ó. A queda. Olha como é que ele cai depois. Ó. A queda. Só um minuto, vai lá. Ó. Não se preocupa com a queda, se preocupa com a ação do defensor. Parou. Qual é a intenção? Qual a intenção do Murilo? Peraí, Godoy, peraí. Volta um pouquinho. Parou aí. Qual é a intenção do Murilo? Teve impacto ou não teve impacto? Aí, então, o que o Quesada falou é legal, velho. não se preocupe com a queda. O que você falou? Mas teve impacto ou não teve impacto? Não se preocupa com a queda. A queda é consequência. Se ele vai fantasiar ou não, você lembra contra o Corinthians? Pisou no pé dele, ele caiu, marcaram o pênalti. Qual é a intenção do defensor? Qual a intenção do defensor? Beleza. Qual a Mas é a intenção mesma do coisa do defensor? Vitor Roque, não é, gente. Certo. É assim, estão acabando com o futebol. Não, Tudo bem, tipo assim, no padrão do Brasil, estão acabando com o futebol, tudo bem, gente. mas aí vem daquilo Estão acabando com o futebol. Aí vem aquilo que o Quesada falou. O Murilo também foi juvenil. Não dá motivo. Não tem motivo. Jogo com VAR. O brasileiro ainda não, o jogador não aprendeu a jogar com VAR e o árbitro não aprendeu a apitar. Então nós estamos tendo esse tremendo choque de hábitos e costumes. É isso aí. Então, seria considerado e deveria ser considerado um lance normal. Godoy, só um minuto. O Gabi, direto. O Ancelotti tá vindo. Vamos lá, Gabi, com você. Carlo Ancelotti tá passando aqui agora pela gente, craque Neto, tá saindo ali de boné amarelo, muitos jornalistas gritando aqui nesse momento, torcedores também do Brasil entrando em um dos carros pretos que estavam ligados aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, estava com uma roupa escura, não estava com a camisa da Seleção Brasileira, mas estava com o boné da Seleção Brasileira, ele já entrou rapidamente do carro, tem um esquema especial de segurança. Mas, não, primeiro vamos falar do Palmeiras aqui. Então vai lá, coloca a Gabi aí, vai lá. Oi, craque Neto, um beijo pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no apito final. A palavra que definiu esse clássico interestadual, Palmeiras e Flamengo, definitivamente foi arbitragem. Aliás, depois do jogo, antes mesmo de jogadores do rubro-negro passarem ali na área de zona mista, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, decidiu fazer um pronunciamento. Então foi até a área da imprensa, conversou com os jornalistas e disse que não concordou com várias decisões da arbitragem, reclamou de vários lances, entre eles o pênalti marcado a favor do Palmeiras no primeiro tempo, para ele foi fora da área, para ele foi só uma falta, e ainda fez uma acusação bastante séria, essa é a parte mais importante. Ele disse que um dirigente do Palmeiras teria invadido o vestiário da arbitragem depois do jogo. Sim, fez essa acusação bastante séria e reclamou dessa postura de um suposto representante do Palmeiras. O rumor que a gente ouviu por aqui é que essa pessoa do lado alviverde teria sido o Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão. Antes de ouvir o lado do Palmeiras em relação a essa situação, vamos ouvir exatamente o que disse José Botto. Mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras,
e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. Um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo. Um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras. E o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. Do lado do Palmeiras, há uma negativa. O Verdão nega que essa situação aconteceu e eu trago aspas aqui no apito final do próprio Anderson Barros. Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso. Há um outro rumor por aqui também, craque, de que dirigentes do Flamengo, no intervalo do jogo aqui no Allianz Parque, teriam sim pressionado a arbitragem. Para tirar limpo essas duas situações, esses dois cenários, só mesmo checando a súmula do jogo divulgada pela CBF há pouco. E nenhum dos episódios está registrado. Portanto, não há relato nem de invasão da cabine, do vestiário da arbitragem e muito menos de pressão de dirigentes do Flamengo no intervalo da partida. Para fechar, repórteres do UOL, colegas nossos, depois do jogo, puderam ali no estacionamento do Allianz Parque conversar com integrantes da arbitragem que relataram: não houve nada de anormal. Eu volto contigo, craque. Obrigado às informações maravilhosas da Gabi para arrebentar a boca do balão. Vamos ver depois na súmula o que a arbitragem vai falar sobre isso. É uma coisa bem subjetiva e que a gente vai esperar. E amanhã, no Jogo Aberto e nos Donos da Bola, a gente vai falar sobre isso. E voltando, Godoy, para o lance de Arrascaeta, se deu aquele pênalti, e você já disse isso, se deu aquele pênalti contra o Corinthians, meu irmão, esquece. Nós temos aquele lance contra o Corinthians no Arrascaeta, temos o lance do pênalti no Luciano do São Paulo. Se estão usando o VAR para marcar essas fotos que estão sendo marcadas, que mantenha a uniformidade. Né? Para todos, né? Não é só para o Flamengo, né? Não, Flamengo, Palmeiras, independentemente de qualquer time. Santos hoje contra o Vitória também, o zagueiro do Santos dá uma agarrada por trás, no pescoço, no adversário do Vitória. A arbitragem ouviu do VAR e nem foi. Então, lá na Bahia não marca. Aqui no Palestra, no Allianz Parque, marca. Tem que ter isso. Reúne e fala, isso daqui, estamos mostrando, isso daqui não é para marcar. Não é para marcar, ninguém vai marcar. Com o Hellway, o Raikkonen Party interferindo ou não, quem decide é o árbitro do campo. Não vai marcar. Eu, sem VAR, não marcaria nada disso. Tá certo, então pode sentar. Sem VAR, não marcaria nada disso. Senta lá. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do apito final. E sim, o Neto, né? O craque Neto. Cara, bem claro, não foi pênalti. Não foi pênalti. O Godoy aí não foi pênalti. Depois ele até fala que agora tá sendo, mas não tem força, não tem impacto. Concordo que o Murilo deu muito mole. Foi sim juvenil. Só que, cara, não teve impacto. Você vê que depois que sai já da mão dele, o Arrascaeta se joga, cara. Então, é uma vergonha. É uma vergonha essa arbitragem brasileira. É uma vergonha. E você viu aí que há rumores que os dirigentes do Flamengo foram atrás da arbitragem no intervalo. E o pênalti pra gente que o Piquerez infelizmente perdeu, ele deu no campo. O VAR chamou para tentar tirar. E aí, o do Flamengo, ele não marcou nada. O VAR chamou ele para poder marcar. Então, o VAR, desde o início, já estava contra o Palmeiras. Essa que é a verdade. Bom, Thiago, foi um jogo maravilhoso? Não foi. Um jogo muito físico, muito corrido, sem grandes oportunidades. Mas a gente está falando das duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro, do Brasil, na verdade. Então foi um jogo muito estudado, muito complicado e acabou sendo definido por erros de arbitragem. Sinceramente, erros. Porque para mim, cara, ficou bem claro
que o VAR quis favorecer sim o Flamengo. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você acha que foi, se não foi? Você concorda com o Neto? E você vê, cara, Neto é sempre contrário ao Palmeiras, sempre seca, né? Mas ele reconhece que aquilo não é pênalti. Chega a ser uma vergonha falar que aquilo foi pênalti. Então, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, grande abraço.